Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, sejam bem-vindos ao Mereu Talks. Eu sou a Camila Guimarães, Head de Gente e Gestão da Mereu, e serei a host dessa segunda temporada do nosso podcast. Estou aqui hoje tendo a oportunidade de dividir a mesa com o Ivan, que é cofundador da Mereu, e juntos a gente vai discutir um tema daqui que é polêmico e não é, a gente vai desmistificar um pouco alguns mitos, que é sobre People Analytics. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com você na segunda temporada. Se a gente está na segunda temporada é porque está dando certo, né? E esse tema é super relevante, né? Principalmente para nós da Mereu, que somos uma empresa baseada em dados, tecnologia. E o que é legal hoje é que nós vamos, como a Camila falou, desmistificar e também dar exemplos de evoluções gradativas que vocês que estão nos acompanhando e são líderes de gente de gestão podem aplicar na sua organização. E o convidado super especial, né? Trabalhei com ele em algumas empresas, não foi só em uma, e tô doido, ansioso para que a Camila apresente ele aqui para todos vocês. Vamos lá, né? Eu vou fazer questão de ler porque, assim, olha que responsa, né? Gerente executivo de efetividade organizacional e People Analytics. Diego Miranda, seja bem-vindo, né? Fala um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua carreira. Se apresente aqui para nós. Não, legal, obrigado. Eu queria realmente agradecer a oportunidade para falar desse tema, que eu sou apaixonado, sou entusiasta da área de People Analytics. E falando um pouquinho de mim, desde o começo da minha carreira, eu fui moldado por um belo executivo que me chamou para o RH, porque eu estava na carreira financeira, para trabalhar com ele, para falar de dados, de informações de RH. E aquilo me apaixonou desde o começo, e foi daí que eu fui seguindo pelas empresas que eu passei. Então, agradeço a oportunidade de falar de People Analytics e principalmente tirar um pouco da fantasia que está por trás de People Analytics, porque tem muita coisa sendo falada e está um pouco longe da realidade. Então, vamos no básico, vamos no prático. Joia. Então, para a gente começar a esquentar um assunto, né? Você já deu uma introdução falando quanto que esse tema te atravessou, né? Para ser seu fio condutor aí para falar. Vamos começar tirando um pouco essa fantasia, tangibilizar um pouco para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? O que é, né? O que é essa temática tão comentada de People Analytics e por que analisar dados? Não, legal. É bem simples no começo, né? Quando a gente fala, é aquela famosa frase, né? O que não é medido não é gerenciado. E quando a gente fala disso dentro do RH, no fim o RH fazendo conta. Tem vários termos rodando aí, glamourizando, como eu disse no começo, mas no fim o RH mostrando o trabalho e o resultado que ele gera através das pessoas, através de dados. Então é basicamente isso que eu gosto de comentar. E às vezes eu vou dizer muito isso aqui, é o básico, bem feito, que vai dar uma oportunidade ali da empresa sair na frente, ter competitividade. E muita gente não faz porque quer ir lá na frente, quer falar de rede neural. E aí quando eu ouço isso, eu fico um pouco incomodado porque a gente está falando de ser humano, que é o ser vivo aí mais complexo que existe. E aí eu tô pensando em como eu vou prever uma atitude daquele ser vivo. E aí eu tenho um exemplo até prático que eu comentei outro dia com uma pessoa, que é de uma metalúrgica bem famosa, multinacional, que eles fizeram todo um estudo para eleger um gerente novo para a nova planta, que ficava em uma cidade vizinha, bem próximo, uma puta proposta de remuneração, de alocação para ele, e achavam, nossa, esse cara vai amar isso aqui vai beijar nossa bochecha e falar, valeu, você só vai resolver a minha vida. E aí a primeira resposta do cara foi, posso dar resposta amanhã? E aí a empresa falou, claro, não tem problema nenhum. E aí ele ainda justificou dizendo, é que eu preciso falar com a minha mulher. Então, quando a gente fala de todo esse arcabouço, toda essa parte de dados, eu queria saber onde que a gente vai entrar ali para falar, não, mas vamos ver a mulher, o ambiente que ele vive. Então, acho que a gente pode ser um pouco mais simplista do básico de como tratá-lo bem, como a gente garante competitividade para que ele queira e eu garantir o básico e o que tiver em volta que a gente não controla, a gente deixar de acordo com o que estiver acontecendo mesmo. Perfeito. E é importante esse recorte que você está fazendo, Diego, porque é até um pouquinho do que a gente discutiu antes, né, dessa gravação do podcast, que deu uma roupagem para
para um rito, né, que se chama, para uma metodologia que se chama People Analytics, mas é algo que há muito tempo atrás a gente já tinha, que era dados, né? Então a gente passou por transformações, e a gente vai falar isso mais aprofundadamente aqui sobre os papéis e os tempos que o RH passou nesse histórico, mas não é a bala de prata e nem o novo petróleo, né? E a gente precisa trazer um pouco mais essa aproximação com quem está nos escutando ou nos assistindo, até para tirar esse peso, né? De, eu não sou um RH que tem People Analytics, eu tô fora. Mas espera aí, o que é de fato People Analytics? Você tem, vem cá, vamos olhar. Então eu tenho certeza que esse bate-papo aí vai trazer também muita calma para muita gente que está ouvindo, de falar, nossa, eu tenho isso aqui dentro. Eu só não estava sabendo nomear. Como ou fazer, trazer valor através disso. Então, vai ser muito legal. Então, a pergunta já está encaminhada. Então, tenta nos dizer o que para quem está nos acompanhando lá, o que fazer, né? Onde olhar primeiro? Precisa de um sistema específico, organizar a informação. Você chegaria numa empresa, quais as primeiras orientações para os primeiros passos em análise de dados ou analytics, People Analytics? Eu vou dar um passo atrás de um incômodo que eu tenho e que isso está acontecendo bastante. Eu vou exemplificar que lá atrás, né, quando a gente estava começando a falar de gestão de pessoas mais estruturada, estratégico, eu digo que tinha o CEO da empresa, que era o dono, que ele era o primeiro que sentava na mesa para tomar as decisões. E aí, para aquilo ser rentável e ele ter um volume, ele trouxe o diretor comercial para conversar. Falou, senta aqui comigo, como é que a gente traz mais faturamento? E aí esse cara falou, legal, preciso trazer mais uma pessoa para sentar com a gente. Trouxe o cara do marketing. Então elaborou uma campanha legal, os clientes chegando, mas e a qualidade, a entrega, como é que tá desses produtos? Supply chain entrou na conversa, decidindo. E aí chegou uma hora que ele pensou, opa, e o dinheiro? Tá entrando, mas tá dando lucro, a gente tá pagando imposto, tá tudo correto. Chegou o cara do financeiro. Só que aí quando chegou o cara do financeiro na mesa, ele falou, legal, vamos falar de custo, despesa. Qual que é, na maioria das vezes, a primeira ou a segunda linha mais alta de custo? Pessoas. Aí o profissional de RH teve que falar, opa, o que eu tô fazendo aqui? Explicar número, mudar do PowerPoint pro Excel, que aí foi uma loucura de correr atrás. E aí eu até brinco, né, com o que aconteceu ultimamente. A sociedade mudou, a tecnologia mudou, basicamente por conta da pandemia. As empresas mudaram, os profissionais que trabalham nela também, e o profissional de RH já tinha que ter mudado e já está se atualizando para se adequar, porque hoje o que a empresa precisa fazer, no fim das contas, gerar resultado. Até uma ONG gera resultado para ajudar alguma causa, ou gerar um caixa para ajudar alguma coisa. Então, no final, tudo está pautado por resultado. Então, aí como ele começa, todas as áreas como finanças, vendas, tem o seu relatório de vendas, tem o seu relatório de desempenho financeiro, enfim, e isso está disponível. Dentro do RH também tem que ter o principal, que eu acho que é performance dos colaboradores e essa gestão desses custos. Mas a primeira pergunta que eu faria, chegando para estruturar a questão de People Analytics dentro de uma companhia é, primeiro, existe alguma coisa que tira o sono do CEO ou do líder de RH? Porque não adianta eu criar um dashboard com uma série de indicadores, começar a medir um monte de coisa, sendo que a gente tem um problema de turnover em marketing. Então, primeira coisa, para ir direto ao ponto, a gente tem algum problema, a gente conhece algum problema, começaria por aí. E aí, quais indicadores mexe o ponteiro para eu mudar esse problema, esse parâmetro, essa dúvida, essa resposta que a gente quer encontrar? E se a gente não tem visibilidade disso, não tem ainda papel de sentar na mesa com a diretoria para estar por dentro dessas grandes dificuldades, eu busquei, né, ao longo desses últimos 3 anos, conversar com muita gente e perguntar o que é importante medir no RH, o que para você olha muito. E aí eu cheguei numa conta de 18 indicadores principais, que aí você começando por eles, você vai começar a identificar algumas coisinhas que estão acontecendo. Que aí eu começo com folha de pagamento, folha per capita, a parte de CSC, se eu estou pagando de forma correta, percentual de benefícios e por aí vai. Mas chegando no exemplo do quanto a gente vai abrindo, né, essa malha de soluções dentro de People Analytics, eu abriria aquele basicão, né, o turnover. Todo mundo olha, às vezes por olhar. E aí muita gente vê o turnover como uma coisa ruim. Depende. Tem turnover bom, turnover ruim. Então, o primeiro caminho para olhar turnover, né, que é o que todo mundo praticamente conhece. Vou olhar o turnover, eu sei o meu percentual. Legal, vou abrir demitidos, que eu desligo, e quem está pedindo demissão. Olhei, vou olhar para o mercado, pro meu segmento. É uma indústria, é um varejo? Estou de acordo, não estou? Pode não ser um problema. Só que agora vamos entrar mais um pouco no detalhe. As pessoas estão pedindo mais para sair
ou eu que tô mandando mais embora. O ideal é um 70-30, a decisão, maior parte das vezes, pela empresa. Mas quando eu olho esse turnover de quem pede demissão, em quanto tempo foi? Foi antes de acabar o período de experiência? Aí eu já puxo uma linha de, opa, tô contratando da forma correta, o perfil tá de acordo, ou eu tenho um problema de clima que quando o cara chega ele não quer ficar. Esse é um caminho para eu começar a olhar outro ponto muito alinhado com o People Analytics, se os processos estão acontecendo de forma correta. Então eu vou olhar essa parte do perfil, da contratação, do porquê aquilo não está acontecendo. Esse é o básico. Agora vamos para o básico 2. Eu estou olhando quem está pedindo demissão. É os talentos? Por isso que eu falei o quanto é importante eu ter a performance medida. E isso que eu até gosto de citar. Nada é tão incontestável quanto a performance. Até brinco que acho que foi ano passado que o Hamilton foi campeão aqui no Brasil, foto dele com a bandeira do Brasil em tudo quanto é rede social, todo mundo falando, nossa, ele é um brasileiro, é como se fosse nós. Aí eu falo, cara, se esse cara não fosse o campeão, se ele fosse um outro piloto meia boca ali, ele não ia ter todo esse respaldo. Então, é a performance. Então, isso ali tá claro para todo mundo. Então, eu olho a performance e eu tenho turnover, quem tá pedindo demissão? Ah, a Camila tá pedindo demissão. Mas ela é boa, por que ela tá indo embora? Aí eu vou olhar pacote de remuneração, pra onde ela foi, ou gestão, entender por que ela foi. Poxa, perdi, isso acontece no mercado, mas vamos entender. A gente não vai poder mudar tudo, mas a gente consegue entender o que aconteceu. Só que aí a loucura maior, que aí eu pulo do básico pra o nível 2, eu tô demitindo um talento. Isso acontece. Todo mundo que eu falo, não, faz uma brincadeira aí, puxa a performance e quem você demitiu. Aí você fala, poxa, a pessoa era top talent, você demitiu? O que aconteceu? E aí o ponto importante aquilo tá mostrando de novo um processo que não tá correto. Ou um feedback que foi mal dado, que o cara não quis se indispor com o funcionário, ou uma calibração mal feita, que ele falou, não, ele foi bem avaliado lá porque uma pessoa outra gosta dele, mas eu não gosto, por isso que eu quero desligar. Ou um acordo, que a pessoa vai mudar de país com o marido, e aí fala, pô, me ajuda aí, em vez de eu pedir. Então isso você amarra nos processos. E aí, a outra ponta de People Analytics, por isso aí o poder estratégico dele se eu começo a questionar, tipo, Ivan, por que você vai tirar a Camila? Ela é top talent, o que tá acontecendo? Isso pode acontecer uma, 2 vezes, mas depois quando aquela cultura é implementada, fala, putz, eu não vou poder te desligar porque você foi bem avaliada. E quando você for dar o feedback, você vai ter que ser transparente, correto e honesto com ela, porque se você for tomar alguma ação depois, você vai ter que responder por ela. Então isso vai gerando uma cultura de tipo, o feedback tem que ser bem feito, a calibração tem que ser bem feita, pro desligamento fazer sentido quando eu for desligar aquela pessoa. Entendi. Então, você começa com um problema da companhia e depois faz uma observação de quais são as variáveis que você poderia correlacionar aquele problema. Exato. Né? E você, né, eu sei da sua trajetória, várias empresas do varejo, outros segmentos, as empresas têm o número de informações disponível e não usam, ou às vezes você tem que começar a coletar as informações ou até tratar, né? Ela está disponível, mas talvez num sistema difícil de ser acessado, tabulado. Como é que foi essa sua experiência? Igual você falou, foi um bom exemplo, a questão do turnover, né? Não sei se você, né, aplicou isso em todas elas, mas você chegou lá, essas informações já estavam todas lá. Conta pra gente um pouco sobre essa parte prática mesmo. Uhum. Tem muita empresa que às vezes nem tem um turnover calculado. Ou não tem porque não tem o dado, ou às vezes porque precisa de arrumar a casa. Uhum. Se você conseguir correlacionar com a sua experiência também. Não, nessa questão desses 18 indicadores ou do próprio turnover, é fácil de se montar, de puxar um histórico, praticamente toda empresa tem, pode talvez não medir, mas dá para montar. Então, primeira coisa, o que você já citou, qual que é a dúvida, se isso é uma dor, qual o indicador que mexe ali para melhorar ou para eu acompanhar o quanto aquilo está sendo um problema para a empresa, e aí você vai buscar os dados para montar. Na maioria delas não tem, por isso que eu falo, se você faz o básico bem feito em indicadores, você já monitora o básico, você já está saindo na frente. Igual o People Analytics também que a Camila comentou, toda empresa tem. Só às vezes não usa, ou às vezes não aplica, ou às vezes também não mostra o valor, porque isso também pode ser uma dor dentro da companhia. Porque olhar para os indicadores, olhar para a performance ali do que está acontecendo da força de trabalho, mostra algumas coisas que às vezes a gente não precisava nem medir os dados, a gente já sabe o que vai acontecer. E às vezes a empresa não quer olhar dessa forma. É como se fosse aquele exemplo, o cara está meio ferrado financeiramente, eu vou contratar um consultor financeiro. O cara vai falar, me dá o seu extrato e seu informe de rendimentos. Ele vai olhar e falar, cara, ó o que você faz.
E a mesma coisa numa empresa, falando, olha como que você trata as coisas, olha como você gere isso aqui. É por isso que tá dessa forma. Então, muitas vezes não acontece porque é uma ferida que não se quer olhar. Mas, quando a empresa entende o poder disso, a estratégia que tem por trás para gerar resultado, porque o papel do RH que eu tava comentando quer dizer, dessas novas empresas depois desse cenário que mudou, a empresa tem que ser mega inovativa, né? Trabalhar com muita inovação e com uma gestão não de custos, eu digo gestão absurda de custos. O RH nunca foi tão cobrado por fazer a gestão de custo e fazer sentido o dimensionamento de quadro numa loja, numa fábrica. Então, no fim, o RH tem que gerar o resultado, como se fosse uma missão assim, gerar resultado através das pessoas, engajando, criando processo para que aquilo gere o resultado para dentro da companhia. Então, o primeiro ponto que você falou, chegando o que a gente tem de indicador, como eles estão, com certeza a maioria das vezes tem que ser tratado, porque a gente tem segmentos de diretorias, tem regionais, uma periodicidade, da onde vem essa informação, se tem uma data certa, se não tem, aí é um conteúdo bem vasto de como fazer isso, até como proteger esses dados, porque eu acho que vale a gente falar um pouquinho de LGPD também, mas cuidar de tudo isso, estruturar uma rotina, um processo para a gente ter publicado esses indicadores e olhar, falar, isso faz sentido para mim? Isso não faz? Isso aqui a gente tem que mexer? E direto ao ponto. Não ter só um People Dashboard, seja em Power BI, igual o pessoal, você me perguntou também de sistema, eu não tinha respondido ainda. Eu sou daquele que eu falo, começa no Excel. Faz tudo que você puder no Excel, às vezes um Access ali quando o seu banco de dados for muito grande. Quando ele não estiver te atendendo, aí você chama um desenvolvedor ou busca um sistema que tem um monte de prateleira aí e põe para rodar. Porque o mais difícil é você descobrir o que você quer olhar. Isso o sistema nenhum vai te dar. Né? Você vai criar uma API, puxar coisa da folha, ter tudo, vai ter um demográfico, você vai falar, legal, mas o que eu faço com isso? Tem até uma charge legal, que é uma tela com um monte de indicadores, 2 carinhas pequenininhos olhando, e aí ele fala, isso aqui é o nosso dashboard de RH. Ele fala, nossa, que incrível! E qual que aquele lá embaixo que tá atendendo pro ruim? Ele fala, o quanto a gente entende tudo que tá aí dentro. Legal. Então é um pouco disso. Pode falar, Camila. Deixa eu jogar uma pimentinha aqui. A gente fala, né, desse lugar do RH de ser uma pessoa mais de minerar dados, mas também de ser uma mentalidade de dados, de raciocínio analítico. Mas a gente vive, às vezes, num cenário que o RH como área meio tem pouco investimento. E se a gente quer visões estratégicas, a gente tem que investir. Esse time precisa de ter tempo e precisa ter recurso para trazer esses dados, que seja no Excel. E às vezes a gente percebe que o RH tem um time extremamente enxuto para fazer muita coisa e dados exige ali uma cabeça focada para olhar. Né? E a gente fala muito da tecnologia ser um habilitador, não ser o fim, não ser a tecnologia pela tecnologia, mas ser um meio transformador. Como que a gente faz para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, falando assim, poxa, Diego, bacana demais, mas eu não tenho esse espaço, porque na hora que eu vou dedicar um tempo para dados, eu tenho N coisas para garantir, ou eu não tenho uma visão do executivo ou do board da empresa de que eu preciso de um apoio com instrumental para capturar essas informações. Praticamente, como é que a gente traz isso para o RH se empoderar para conquistar essa batalha de tipo, peraí, vamos negociar. Para eu entregar dados e trazer visões preditivas de tendências aqui, eu preciso de ter isso daqui. O que a gente traz de insumo para o RH galgar esse lugar de protagonismo para conseguir, de fato, ter esse apoio, esse aporte mesmo ali para ser uma área de dados. E também como que a gente faz para aquele RH que já tem tudo isso, mas que está trazendo os números, às vezes sinaliza o turnover, igual você trouxe, a pessoa saiu porque negligenciou isso, mas que o executivo, a área ali fala, beleza, vamos em frente. O que você traz de prático para virar essa chave ali dentro para o RH se empoderar? Eu posso dizer que é um desafio fazer isso, e eu vivenciei muito isso, mas voltando pro papo que eu disse da mesa, que o RH chegou por último, é agora que ele tá tendo muita oportunidade de dar um salto. Então a gente tava atrasado como profissional em importância estratégica dentro da companhia, mas a partir do momento que o foco fala, não, esse cara aqui que faz a roda girar, a gente pula pra frente, porque tem muitos CEOs que estão vindo de cadeira de RH agora. Então isso tá ficando muito importante. Então no ponto do desafiador do que tá acontecendo como eu disse, você focado no básico para poder gerar um pouquinho de valor e
apresentar para o board, falar, olha que legal isso aqui, imagina se eu tivesse recurso. Isso eu fiz numa varejista aí com mais de 100 mil colaboradores, que na hora que eu mostrei, falou, nossa, isso é muito legal, a gente quer assim, assim, assado. Eu falei, então agora eu preciso de uma ferramenta e eu preciso de uma equipe. Porque eu perco muito tempo montando o relatório. Aí você me faz a primeira pergunta do porquê que variou, eu falo, calma, preciso de tempo para analisar. Mas aí, pensando nisso, para fazer isso acontecer, eu vou pro perfil dessa pessoa de analytics, que é muito confundido em trazer um cientista de dados, um estatístico, um engenheiro, um estagiário de engenharia de astrofísica, falando, não, gente, calma, porque você precisa ter uma pessoa curiosa, uma pessoa que seja analítica, que seja teimosa, conhecendo, aí eu brinco, a Excel fluente, não é inglês fluente. Inglês vai ajudar, mas tem que ser o Excel fluente para o cara saber fazer conta, ser curioso, aprender, ter um comportamento de comunicação bom e multinível, porque uma hora ele tá lá no chão de fábrica, entendendo o que acontece para ele poder fazer conta, porque é o que eu brinco também. Nem todo dado tá no sistema e tá no Excel. Perfeito. Tem muita coisa que você só vai descobrir quando você conversar com o cara na lá. observação. E o cara vai contar. Eu dou um exemplo de uma vez que a gente mexeu num refeitório numa empresa, que a gente melhorou e tinham várias nuances lá, porque eles estavam não estavam tão felizes com o refeitório, mas era a comida, era o tempo de comida, era a quantidade da comida. Não, é que eles praticamente quando dava o horário saíam correndo para pegar o banco que era encostado na parede, porque era o único que tinha encosto. Então, o que você vai me falar isso? Então, o perfil dessa pessoa de tá lá conversando com o cara, para poder numa sala de reunião que tá o board lá, os altos executivos, levantar a mão e falar, não, eu sei como é que é. E eu já fiz isso uma vez com o pessoal da matriz, de fora do país, falando, a gente vai instalar aqui, eu tinha uma planta aqui do CD, e falou, ali no canto vai ser o abastecimento das novas empilhadeiras elétricas. Eu falei, ali não pode. Aí todo mundo olhando pra minha cara, eu falei, por quê? Eu falei, ali tem uma pilastra e uma passagem de pessoas com uma rampa. Porque só tava o mapa ali. Eu falei, mas como que ele sabe disso? Eu fui lá de madrugada, eu olhei o que estava acontecendo. Então, eu acho que o RH também tem que ter esse poder de falar, eu sei como é que é o dia a dia. Que a gente também ouve muito, tipo, mas vocês estão no corporativo, vocês não sabem como é que é o dia a dia. Então, eu já saí com o vendedor da indústria para ir fazer rota com ele dirigindo o carro dele, porque ele não tinha tempo de chegar no PDV. Ele tinha que ligar para os últimos que não ia dar tempo de visitar. Só que aí no board, em reuniões, o pessoal falando, já que a gente não pode aumentar a carga horária por causa da legislação, eu vou diminuir o tempo do PDV. Aí eu levanto a mão e falo, não pode. Porque hoje a gente já tem a fama de só anotar o pedido porque é rápido. Se você reduzir o tempo, piorou. Ele falou, como é que você sabe disso? Porque eu dirijo para eles quando o tempo que eu deveria estar conhecendo o dia a dia, eu tô ajudando eles. Então, conhecer o chão de fábrica e conhecer também o alto escalão. Por isso que eu falo, é o multinível. Ele tem que saber conversar com o cara lá para extrair as informações necessárias para entender o número melhor e conversar lá com o CEO que só quer saber, tipo, mas no final, o resultado, Diego. Tá linda a história que você tá me contando. Já fui lá no começo da carreira falando, mas isso só faz sentido. Ele falou, tá, mas isso impacta quanto no resultado? Vai mudar. Eu tô tendo resultado dessa forma. Então acho que primeiro você começa no perfil, foca no básico, na maior dor, com os indicadores ali poucos, que aí você não vai precisar minerar dados, você vai só estruturei, organizei, pronto, fiz esse relatório, ó. O que você acha? Nossa, como é que você fez isso? Então, a gente tá vendo isso aqui. Aí você vai ganhando espaço. E aí você tem que ganhar espaço com coerência, com confiança. Por isso que eu falo, RH não pode errar. Não. Eu não suporto aquela questão do RH não sabe fazer conta. Eu sou um embaixador que fala, não faz isso. Não seja um que vai ajudar a fomentar isso. Seja um RH que sabe fazer conta, que sabe quanto custa, que sabe o porquê, que sabe do dia a dia. Pra gente cada vez ser mais chamado. Pra quando tiver uma discussão, falar, peraí, o CEO ou se leva a falar, chama o pessoal do RH que eles têm que estar aqui. A gente não vai conseguir fazer isso sem eles. Então é construir, é uma confiança, porque na primeira vez que aparecer ali o dado, falar, mas tá certo esse dado? Aí a discussão da mesa não é o dado, e sim se ele tá certo. E aí essa pessoa, por isso que eu digo, começa no perfil da pessoa, que aí não adianta ter um estatístico, porque esse cara vai gerar um relatório, ele vai ter que ficar brother, vamos dizer assim, do financeiro, porque o financeiro tem um número, o RH tem um dele. E não é que um tá errado ou outro tá certo, um é calculado de uma forma, outro é do outro, é num dia ou no outro, um tem centro de custo, outro tem estrutura contábil, então você cola na pessoa do financeiro e fala, deixa eu ver o seu, vamos ver o meu. Tá, não é o mesmo, mas eu sei explicar. Que aí a discussão lá na mesa é sobre o dado. Então ali com o financeiro já é o mesmo número. Vai falar que o RH tá com o número errado. O segundo fiz o número, tá incrível a minha história aqui. Só como é que eu conto ela? Que eu falo, a outra pessoa que você tem que colar é o marketing. Porque tem lá todas as cores da empresa, tem os relatórios que já são feitos. Faz igual, não inventa uma coisa diferente que o cara fala, até ele entender, fala, mas tá, entendi. Então, marketing, financeiro e na parte de tecnologia de ferramenta, o pessoal de TI.
para poder gerar um relatório. Aí, estando meio nessa cadeira entre remuneração, efetividade, People Analytics, você tem acesso a muita informação, mas aí você tem que ter uma query no sistema de RP para tirar. Você tem que ter uma pasta na rede com mais espaço. Então, não é basicamente traz o estatístico. Esse estatístico tem que ser o cara que fala com todo mundo. Então, começa ali nesse perfil para ele ser estratégico, saber a hora certa de falar, porque quando eu tenho posso ter a melhor informação, que é a sacada do RH para contar para a empresa. Mas ele tem que saber ler também ali a mesa, o que tá rolando. Não adianta a venda lá tá caindo, o pessoal tá discutindo e fala, olha que legal, descobri aqui pra gente pode melhorar o incentivo de... Tipo, não é o momento. Então, começa no perfil. Que você tá trazendo isso, né, Diego? Assim, é importante a gente entender que literalmente o equilíbrio da balança, né? Do tangível e pragmático, que é o dado, mas do subjetivo, que aí o bom RH nada de braçada, que é a história que esse dado conta, que só esse time de people sabe contar. Uhum. Porque essa história, ela precisa ser da observação. E da observação que não tá ali no aqui e agora, mas que conversa lá atrás, desde a atração. De como que isso foi movimentando em toda a jornada, em toda a cadência da empresa, onde impacta nesse número. Então é aquela eterna balança de não deixar o pratinho da subjetividade o tempo todo alto, que às vezes é uma das carências, né? Eu falo assim, um dos 7 pecados que o RH comete, né? De ficar só no campo do linguajar, da subjetividade, mas é buscar equilibrar e falar, não, eu tenho uma subjetividade que ancora os meus dados, mas eu tenho dado aqui que São também é sem coerente com o que eu tô trazendo aqui, da observação que eu tô fazendo. São complementares, sem dúvida. Eu queria entrar na conversa. Você consegue dar outros exemplos, até nessa linha que você falou? Qual foram alguns cases, se você puder citar, que foram impactantes no resultado do negócio, né, e que envolveu todo esse processo de observação, de pegar os dados e, poxa, isso aqui, a gente identificou essa perda ou esse ganho. E para tangibilizar para quem está nos ouvindo, você consegue dar algum exemplos, um ou dois? Histórias, a gente tem bastante. Mas acho que um dos principais, que aí é o que acontece para quem está nessa cadeira, né? Que quando surge aquela demanda, fala, não, vamos falar com o pessoal de dados, ou de analytics, de remuneração, enfim. Que uma vez em uma empresa que eu trabalhava, eles têm um fórum de mulheres, que acontecia a cada bimestre, e vinham celebridades do meio, né? Mulheres que estavam em destaque, para apresentar algumas coisas. E no final sempre era perguntado, e aí, vocês sentem falta de alguma coisa? O que vocês querem ver no próximo? E aí chegou a gerente de DO, com o olho arregalado, falando, Diego, saiu aqui que as mulheres aqui da empresa têm medo de ser demitida depois da licença maternidade. A gente precisa desmistificar isso. Aí eu falei, desmistificar? Ela falou, a gente não pode voltar lá e falar que é isso mesmo. Eu falei, então calma, me dá um tempo. Então vamos lá mergulhar nos dados. Puxar todos os dados de afastamento, quanto tempo ficou, quanto tempo ela foi desligada após. E aí, resumidamente, chegamos ao número. 70% das que voltam são desligadas. Tanto operação, tanto matriz. Então eu falei, então a gente manda embora. Uhum. Mas vamos entender o porquê que a gente manda embora. Na operação, porque quando ela volta, a empresa era muito dinâmica, ela não podia esperar a fulana voltar para sentar e falar, mas eu gostei daquela, ia ajustar, ela tá com filho agora. Não tinha tempo, não era nenhuma preocupação de tipo, descaso, já foi, já passou, a gente já tem outra pessoa, se surgiu uma oportunidade na mesma loja, a gente traz. Então, na loja a gente fazia isso. Na matriz, mesma coisa. Uma diretoria virou 2, uma gerência virou 2, a equipe trocou. Então, quando a pessoa voltava, falava, gosto de você, mas não tem mais espaço. Então, esse era o ponto como a gente era o resultado dos 70%. Só que dos 30% que eu não mandava embora, 70% desses 30%, elas pediam para sair. Então, por exemplo, voltou a Camila, e eu não gosto, mas enfim, a gente arruma um canto para ela aqui na empresa. Só que ela pede demissão. E aí, de novo, onde eu vou buscar esses dados? Aí, se não tá no sistema. E não tem uma desligamento tão clara. Então, é pegar o telefone e ligar, oi Camila, você trabalhou aqui, como é que foi e tal? Queria pegar algumas referências que a gente tá criando um material para o Fórum de Mulheres, como é que foi? Você saiu, você tem interesse em voltar? Ela contando. E aí, a maioria dizia, quando eu voltei, eu fiquei de escanteio. Quando eu voltei, me colocaram numa coisa que não tinha nada a ver comigo. E aí, eu tava com meu filho recém-nascido não, mas super pequenininho, eu querendo ficar próximo, foi um mega desafio. Me afastar para voltar a trabalhar e para fazer uma coisa que ou eu tava de escanteio ou que não era o que eu gostava, na boa, eu conseguia financeiramente ficar um tempo mais afastado junto com meu filho do que ficar passando por isso. Por isso eu saí. Aí eu trouxe isso pra gente de DO. E pra loja,
como o problema era quando ela voltava, não tinha mais aquela cadeira, eu falei, então a gente não consegue colocar ela em outra cadeira ou numa loja mais perto da casa dela? Aí isso virou um projeto. Aí aquela discussão do fórum virou um projeto do tipo, estamos trabalhando com roteirização do VT, então eu já sei onde todo mundo mora. Então se eu sei que a Bianca, por exemplo, saiu de licença da loja no Morumbi e ela mora no Tatuapé, quando ela voltar, eu já criava um log um mês e meio antes, dizendo, se vai ter vaga no Tatuapé, o gerente vai ter que esperar um pouquinho mais, mas é que eu já tenho a Bianca, que tá morando ali perto. E aí, o jogo virou do tipo, a Bianca vai voltar mais feliz ainda, porque agora com o filho ela trabalha mais perto. Então, pra operação, a gente contou dessa forma a história e aplicou dessa forma, com a roteirização e trabalhando mais próximo. E quem a gente realmente não queria continuar, era a questão de performance, a gente não continuou. Mas na matriz a gente foi além. Então, já que eu também quero que as que eu não quero demitir fiquem, o que eu faço com ela? Aí, de novo, criar um log, que aí não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um Excel que eu atualizo diariamente me dizendo o quanto tá próximo dela voltar. E aí eu falo, essas aqui você me avisa. Bota uma cor ali, um X, que é simples, 0 e 1. Essa aqui, então eu conto, a Camila tá voltando daqui a 1 mês e meio. Onde a gente aí, se ela tá mapeada lá no Ninebox como um talento, é uma que a gente não queria perder, o que a gente vai fazer com a Camila? Então a gente tinha um trabalho da BP, entrar em contato com ela poucos dias antes de voltar, falar como é que foi, você tá voltando, sua área mudou, a gente pensou nisso, como é que você vai se sentir, tá tudo bem pra você? E voltou. Aí nisso, aqueles 70% que saíam das 3 que a gente não queria demitir, caiu pra 8. Que aí realmente era porque ela queria se dedicar ao filho, à criança ali que ela tinha acabado de ter. Então esse é um que, daquela discussão da gerente deu que trouxe para mim, virou, primeiro, na operação, sem dúvida, o impacto social disso melhorou muito, e na matriz, que não tinha muito o que fazer, que aí o quadro é um pouco mais enxuto, não tem tanta oportunidade, falar, então tá bom, a gente não vai conseguir deixar de demitir, só que as que a gente quer que fique, o que a gente faz para fazer elas ficarem? Então só foi esse acolhimento, e a gente teve feedback depois, falando, nossa, me senti super acolhido, me ligaram, antes de eu voltar eu tava mal preocupado. Então isso é um dos cases muito legais que eu gosto de comentar. E tem um outro de outra empresa que é, de novo, para ajudar em processo e em cultura. Era muito falado, teve uma promoção pro José. Por que não eu? E isso acontecia, já virou o lema da empresa, o hino. Foi o cara, mas só sai do cara de fora, por que não me colocar na cadeira? Não valoriza a gente. E aquilo saía muito pesquisa de clima, e aquilo incomodava muito o RH. O que a gente começou a pensar? Vamos aplicar sessões de feedback para todos, para explicar o porquê. Agora o líder vai ter que explicar para ele certinho por que ele não tá na cadeira. Só que aquilo ia dar um trabalho e eu ia ter que contar com jogo de cintura da liderança para saber falar, com a frustração ou com a expectativa de cada colaborador. Então a gente não podia correr esse risco. Então o trabalho foi, se a gente tá falando, se a grande dúvida é por que eu não ocupei aquela cadeira, vamos mapear todas as cadeiras, colocar isso no organograma. Aí a gente estava trabalhando com uma consultoria grande na época, aproveitou-se da parte de desenvolvimento deles e falou, eu quero um organograma digital para um site para eu entrar, e cada caixinha eu vou abrir as competências para aquela cadeira, os cursos online que tem na a minha academia de EAD, o tempo de experiência, os skills que essa pessoa precisa ter e os resultados das últimas avaliações de desempenho sobre essas competências. Então, uma pessoa tem lá competência comunicação, tem que ficar na média em 6. Então, tinha isso para todas as cadeiras, do CEO até a cadeira mais baixa da matriz. E aí, quando você acessava, eu também tinha o meu lá. E até era engraçado essa questão do processo, eu sentava com o Ivan e falava, vamos falar da cadeira da Camila. E aí ele começava a falar da Camila. Aí eu falava, não, tira a Camila da cadeira. A Camila não tá aqui, a gente vai contratar a pessoa perfeita pra essa cadeira. Então, e aí muitas vezes voltava de novo. Eu falei, mas você tá falando do cara porque ele tem isso. Vivência no exterior. Então, esquece o cara, é a cadeira. Você precisa pra cadeira mesmo, dessa vivência no exterior, desse pacote todo? Aí você montou todas as cadeiras. E aí também a gente já tinha os resultados das pessoas. E aí o que aconteceu? Eu plotei o organograma e coloquei todo mundo nas cadeiras. E aí o primeiro choque, muita gente que achava que estava pronto para outro, não estava preenchendo 100% da cadeira dele. Olhava tipo, mas por que eu tô 87? Porque tem os treinamentos da academia EAD que eu não fiz ainda. Que aí o que a gente colocou no discurso. Esse aqui depende só de você, é só você entrar e complementar. É só você entrar lá e fazer o curso, você já vai subir seu percentual. E aí, esse na cadeira dele. Então gerou não vou reclamar porque nem na minha eu não tô ocupando 100%, porque tá faltando o inglês, ou minha comunicação no passado não foi tão boa, então meu percentual, então todo mundo tinha um percentual. E aí e aí também a gente colocou isso no sistema, eu quero transitar nos organogramas. Então, eu tô aqui como gerente de efetividade, mas e se eu for pro jurídico? Aí ele vai bater que a minha formação é contábil, não tem nada a ver com
Direito. Eu vou cair 12%. Ah, não, eu quero ser o CEO. Pá, eu sou 3%. Porque lá tem todo o histórico. Porque uma das experiências pode ser experiência em multinacional por tantos anos. Então isso, na hora que a gente publicou, você tinha todo mundo colado no computador, porque eu falei, eita, entendeu? Que aí ele vê o dele e o da cadeira. Eu não conseguia ver se o Ivan tava preenchendo a dele, mas cada um podia olhar. Então quando surgiu uma nova posição, ou se eu tinha uma ambição de ir para tal cadeira, eu só clicava e falava, então falta eu fazer uma pós, ou eu, nesse caso, vou ter que ter inglês e eu tenho que fazer esses treinamentos. Que aí um número um indicador que a gente aumentou muito sem querer, quer dizer, foi por acaso, com isso a gente ajudou, que é o da academia online. Porque os cursos do próximo cargo que eu quero estão disponíveis. Então eu só podia também ir para os próximos se eu tivesse o meu completo. Então, fazia o dele e começava a fazer. A gerente de DO, ela falava, cara, o pessoal tá bem alucinado fazendo treinamento querendo subir. A gente acha que o pessoal deve estar querendo passar do 100%. Então, isso é um case legal que, tipo, acabou aquele negócio, tipo, mas por que não fui eu? Tá lá. Não precisou do feedback, não precisou do... A gente só falou, isso aqui. Aí tinham alguns questionamentos, mas precisa disso tudo mesmo nessa cadeira? Aí a gente faz um refino a cada 6 meses pra falar, não, isso aqui a gente exagera, não usa, então vamos tirar. Aí recalibrava. Então esses são os dois que eu acho que legal. É analytics, é dados, e que mexe ali na cultura, mexe no processo, que aí você fala, cara, e olha o RH de novo gerando valor. Então... Tem muitos caminhos que levam a isso. Esses são os dois que eu prefiro contar. Você trouxe aí, né, essa questão das visões e do impacto, e a gente vivencia assim, o RH sempre nessa dualidade, né? Na verdade, a gente fala até que é de uma lacuna, né, entre a necessidade do dado, qual que é a necessidade real desse dado e como que ele impacta nos meus indicadores finalísticos aqui, né? Como que você apoia, né, o RH a ganhar essa musculatura de eu tô ali cheio de dados, né? A gente falou um pouco de cultura, de avaliar ali o que a empresa quer focar, a questão do valor, mas como que você diminui essa curva dessa lacuna de como é que eu enxergo a necessidade do dado e como que isso conversa com o meu indicador finalístico aqui para de fato ter uma entrega de valor? Como é que você amadurece esse time, né, de RH que, ok, pode ou não ter ferramenta, isso não é o que vai impedir a ter os dados, pode ou não ter uma pessoa capacitada, mas isso também não impede, né, mas como que você cria essa visão de congruência de qual que é a real necessidade do dado e como que isso impacta nos meus indicadores finalistas para eu chegar aqui e falar, bingo, tá aqui, é isso que eu quero fazer. Eu acho que, de novo, se a gente não tem uma grande dúvida ou um problema e uma dor, você começa do básico. Aí agora eu vou abrir um pouquinho essa questão do básico, que aí casa com o que o pessoal comenta também de Employer Brand. O básico é o meu pagamento de folha. Eu pago todo mundo no dia correto, eu pago de forma correta, não tenho rejeição. Tudo isso você consegue medir. Então, porque eu brinco, né? Um exemplo, né? Quando eu trabalhei na Heineken, o papel da folha de pagamento era garantir os benefícios, a inclusão dos dependentes, o pagamento de forma correta na data. Porque o colaborador da Heineken, ele tem que estar preocupado em vender, ou fabricar ou entregar a cerveja da melhor forma possível. Não de conferir o olerite, que é o que acontece. Então, como que a gente passa essa confiança para garantir que, tipo, chegou o olerite, caiu na conta, tá certo, tô tendo um processo transparente. Então, esse é o da segurança financeira para ele. Outro ponto de indicadores, que é dados também simples que a gente tem, é a parte de segurança, de saúde ocupacional, olhar a sinceridade, o que está acontecendo e mostrar um cuidado com ele. E da parte de segurança da unidade, do CD, da matriz, enfim. E terceiro, o principal é o respeito. Se eu cuido desse cara com respeito, e aí é a pesquisa de clima, é o canal de denúncias. Então eu junto esses, vejo esse pacotinho e coloco pesos. Então o básico eu tô fazendo bem feito, que é a parte financeira, a parte da segurança e a parte do respeito. Isso aqui que eu falo que é Employer Branding. Porque eu já vivi isso e ouço quando eu comento com as pessoas, elas concordando que todo mundo tem um sonho, às vezes, de estar para a empresa, eu quero Google, eu quero Microsoft, eu quero Heineken. Só que aí, um dia esse sonho pode acontecer. Só que o problema, que eu fui falar uma vez no evento sobre isso, mas o cara tá aqui hoje. Como é que eu faço o Diego feliz aqui se o Diego quer ir pra Heineken? E aí, esse é o ponto. Aí, se você vai no básico, no respeito, na financeira, respeito e clima, o Diego foi pra Heineken. Mas o Diego nunca esqueceu, por exemplo, da Estapar, que falou, a Heineken é legal, tem todo o poder da marca. Mas quando alguém perguntava, falou, nossa, essa parece super legal lá, eu era tratado com respeito também, lá era super transparente esse processo, era um pouco menor, nem era conhecida, mas tinha tudo isso. Isso é Employer Brand, isso ali que é o básico, que aí eu começo a mostrar, porque até uma vez eu
conversei com um consultor do LinkedIn, tipo, como é que a gente impulsiona o nosso LinkedIn? É fazer igual algumas empresas, ficar postando lá corporativamente? Ele falou, não, Diego, o que mais gera engajamento é as pessoas postando as coisas sobre a empresa. E eu te dou claramente como funciona. Você tá rodando o seu lead ali, você tá vendo um monte de coisa. Mas quando você vê alguém conhecido, seu cunhado, um colega de faculdade, você para pra ver. Então é isso que gera mais engajamento. Então a empresa pode até publicar, pode até gerar um certo engajamento em algumas empresas, mas o melhor é o funcionário falando dela. Então voltando para a parte dessa questão do básico o employer brand vai funcionar para todo mundo. Todo mundo às vezes quer o segundo passo em outra empresa, mas a preocupação do RH tem que ser, tá, mas como é que eu faço esse cara feliz aqui? Porque aí às vezes ele vai ir pro outro, às vezes vai ser feliz ou não, ou vai ser super feliz, mas ele vai contar para alguém que aí às vezes o sonho da outra pessoa vai ser vir para cá. Então, isso já é um valor que dá pra gente contar de garantir. Esse é o básico, tá bem feito. E aí, de novo, poucas empresas já olham com esse prisma de 3 pilares para garantir esse. Então, eu diria que é conseguir mensurar tudo isso e mostrar o quanto isso tá gerando de resultado. E aí, se eu for falar de clima, que tem a tal da pesquisa de clima, a pesquisa de clima que vai dizer, né, se as pessoas estão satisfeitas ou não dentro da companhia. A gente só pode perguntar, que é o que eu sempre falo, se a gente quiser ouvir a resposta, estiver preparado, se a gente for fazer alguma coisa, porque aí não adianta nada. Fechar o seu dado pelo dado, né? Só buscar um selo, enfim, a gente sabe como funciona, que não é também só a pesquisa, tem alguns materiais que tem que ser complementados, que ajudam na pontuação, mas não é só soltar essa pesquisa e voltar, porque aí, de novo, o que eu faço com esses dados da pesquisa de clima? Me dá o relatório aqui, tá lá competências. Como é que a empresa ficou em competência? Comunicação. Pouco. Isso, aí eu já falo, tem uma jornada até de timeline. Eu tenho que fazer isso antes do budget, do ano seguinte. Porque se eu ver que a competência comunicação ficou baixa, orçamento, galera de DO, ano que vem o que a gente vai fazer? Vai ter um treinamento, a gente vai subir alguma coisa na plataforma, vai ter algum evento, a gente tem que falar de comunicação e divulgar que a gente está dando um retorno sobre isso. E um fato interessante, que até um dos posts que eu tenho no LinkedIn um belo dia eu tava no mercado, né, fazendo a compra semanal, comprando as coisinhas lá e fui pegar ovo. E aí na caixa de ovos, tava do lado, galinhas felizes. Aí eu queria saber como é que foi feita a pesquisa de clima com as galinhas, porque tava dizendo ali claramente, ela tinha o selo, galinhas felizes. Então eu falei, cara, como é que a gente foge pra talvez não ser isso que a gente faz nas empresas? Então, ter realmente o engajamento, que aí eu brinco, né? Que todo mundo fala retenção, mas a retenção mas não é a melhor palavra. Eu acho que é a satisfação, porque quando você tá falando de reter as pessoas, é uma coisa que já tá querendo ir, você já perdeu. Tem vários até estudos estatísticos que falam, não, você conseguiu segurar o cara, 6 meses, pra ele ficar desmotivado de novo e tentar outra coisa, é questão de curto prazo pra ele sair, ou pra, enfim, você tem que dar outro incentivo. Uhum. Então, é como você cuida da satisfação. E você tem indicadores lá. Uma simples pesquisa de clima e avaliação de performance, você consegue ver isso. Esse exemplo é bom. Até tem um outro tema relacionado a esse. Quando a gente fala de pesquisa de clima, ou até outros exemplos que você deu, mexe talvez com dados sensíveis. Ou, poxa, será que eu vou ver a informação daquele colaborador? Ou quanto ela está anonimizada, ou eu guardo a confidencialidade disso, né? E hoje muitas tecnologias, igual até o exemplo da Microsoft, né? Você recebe um e-mail falando, olha, você gastou tanto tempo com e-mail, essas aqui são as pessoas que você mais conecta, etc. Que são dados legais, né? São dados, uma informação interessante, mas cria um pouco a dúvida do quanto que o que você faz está sendo monitorado e usado, como aquela informação está sendo usada. Você consegue... acho que são 2 perguntas. Uma é como que, né, People Analytics, ou como que deveria ser tratado, e aí pode entrar até nessa questão da lei de proteção dos dados. Mas eu acho que o mais importante da pergunta se essa informação, como que se você tem case dela sendo usado de algumas informações sensíveis, mesmo que você não consiga identificar a pessoa, é utilizada para benefício do colaborador. Você tem algum exemplo disso? Igual você falou, pesquisa de clima pode ser uma, ou que outros exemplos, o que vocês conseguem analisar, entregar de valor para o colaborador, mas acessando algumas informações mais relevantes do colaborador? Esse é um ponto delicado, mas graças, né, é uma lei agora, então aumenta a responsabilidade para quem está nessa cadeira, porque tem acesso a dados sensíveis, porque simplesmente se você expor a performance de toda a empresa,
para todo mundo, já vai gerar algum desconforto. Então, que bom que tem essa lei que diz o quanto a gente tem que guardar esses dados, tratar de forma confidencial e alguns de forma anônima, e principalmente eu só vou poder tratar e mexer com esses dados os que foram consentidos pelo colaborador. É isso que a lei manda. Se é consentido, aí você pode analisar, tratar, mas talvez não divulgar, mas aí também vai no que está consentido ali. Então, nesse ponto, o colaborador tem uma segurança. Então, no caso da Microsoft, você liberar, você pode bloquear aquilo ali, mas sim, a gente é monitorado, mas eu trago para outra linha, né? Do porquê talvez a empresa quer olhar tão no detalhe como é que é a rotina ou o dia a dia. Que aí eu volto naquela outro ponto lá, performance. Se o cara tá entregando, se tá claro para ele o que ele tem que entregar no final do dia, final do mês, final do ano, se tem processos bem definidos, eu não preciso saber se o cara tá lá de manhã no primeiro horário, se ele fez o almoço dentro do tempo correto. Eu posso criar algumas ferramentas para ele dar check. Se ele tem que entregar tanto durante o dia, como é que ele vai lá e dá um check? Olha, isso aqui eu já terminei, isso aqui eu já terminei. E você consegue saber se ele entregou, acho que essa é a linha tênue, se ele entregou a demanda ou o que ele tá fazendo. Porque aí, tipo, você foi no banheiro, você tava... Isso não interessa, no fim, eu acho que para a empresa o que devia interessar era o resultado em si. É a própria entrega da demanda. Então, é a performance. Se você tem a performance bem estruturada, bem monitorada e bem clara com o processo, você não vai precisar ficar em cima do colaborador para saber. Você já teve resistência das pessoas em dar informações por medo de ser usado contra ela ou não? Como é que é a campanha de sensibilização dessa... compartilhamento das não informações? digo que tem resistência, tem dúvida. Quando fala, mas isso aqui quer dizer o quê? Aí a gente explica. Tem gente assim que fala, não, eu prefiro que não impacta em nada, porque aí se aquela pessoa nem vai chegar no relatório pra gente. A gente não consegue controlar tudo também, então a gente só vai até onde a gente consegue ver. Mas não tem resistência, é mais a dúvida. Mas vai usar pra quê? Esse daqui eu tô assinando tudo pra quê? Tá claro lá, mas às vezes a pessoa fica um pouco na dúvida do que vai acontecer ali depois. E usado contra, jamais. A gente sempre tenta trazer naquela parte, tipo, vamos tentar ajudá-lo, mas também ajudar a empresa. Sim. Não vamos colocar a empresa em risco por conta de alguma situação que não foi trazida pra gente. Você foi falando aí um pouco, né, dessa questão da coleta dos dados, de trazer essa visão preditiva ali, de planejamento para a área de pessoas, mas vamos pensar aqui num cenário também de o quanto que o People Analytics pode trazer para a gente um valor agregado, eu não sei se está nesse nível avançado ou não, de fizemos uma pesquisa ou estamos coletando dado, mas tem uma cultura ali de medo, de anseio de que eu não posso ser verdadeiramente autêntico, verdadeiramente genuíno, e as pessoas começam a dar padrões de resposta onde essa bússola People Analytics começa a ficar descalibrada. Você já pegou um cenário onde essa própria metodologia apontou que ela estava sendo falha porque tinha incongruências, que os dados não batiam, ou a gente ainda está numa coisa bem embrionária de não conseguir trazer as contradições que os dados podem nos deixar míope ou cego ali de olhar para o dado? Eu acho que vai muito da maturidade de quem está olhando o indicador de uma pesquisa de clima dessa, de entender... Porque fora o que está no sistema, a gente também sabe muita coisa. Tem muita coisa que a gente não precisa nem analisar dado para saber. Mas quando a gente olha esse dado e vê que está muito diferente da realidade, de novo, vai ter mais uma informação ali que a gente não vai encontrar no sistema, mas que talvez você consiga ver através dos processos ou de outros canais. Seja um canal de denúncia, e muito de como é falada essa comunicação. E o que acontece depois. Por isso que eu falei da pesquisa lá. Se eu vou ouvir, o que eu vou fazer depois? Porque se acontece, aí vai muito da cultura da empresa. Se acontece a pesquisa de clima e logo depois tem algumas coisas que rechaçam alguns pontos, o ser humano não ele vai perceber o que está acontecendo. Vai falar, cara, eu não vou falar porque eu sou amigo do cara ali, eu sei o que ele respondeu. Olha o que aconteceu com ele, não é talvez tão confidencial, ou ele também falou pra mim, então é como que a área de gestão de pessoas protege e deixa de claro falando, sim, fica à vontade pra você poder comentar, e a gente quer isso pra poder ajudar, se fizer sentido pra empresa e fizer sentido pra você junto. Então eu acho que é muito essa parte cultural e nem tanto dentro do dado, é de analisar o resultado com talvez a realidade que a gente acha, que talvez esse dado vai confirmar ou vai falar, não, tem coisa esquisita. Um ponto do que eu gosto de citar, que até dentro de ferramentas de performance, acho que esse até eu já fiz uma vez junto com o Ivan, resultado de performance. Às vezes você vai olhar o resultado de todo mundo.
Só que aí às vezes você não para e olha, vamos olhar por equipe? Aí você olha a liderança e a equipe. Aí acontece da equipe inteira tá ótima, só que o líder não. Aí eu falo, mas como assim? Ele não é um líder bom, mas a equipe tá bem? Então, algo ali. Então, é identificar, ter a sensibilidade nesses pequenos pontos, falando, tem muita denúncia nessa loja, mas ela é melhor na GPTW? Opa! Então, é só essa sacada de o ponto é esse, por isso que eu volto. É uma pessoa analítica, curiosa, vai falar, não tá fazendo sentido. E teimosa. Eu acho que esse skill tem que ser um pouco teimoso. Ele vai ouvir e falar, mas eu posso só checar mais uma vez? Vai falar, opa, achei. Você consegue trazer pra gente, assim, né? Nessa percepção, a gente falou dessa parte de dados ali, muito nesse sentido de a gente já tem muito dado ali, né? Falta essa... Usar, né? Falta se lançar, né? De olhar, de se provocar, de se questionar se aquele dado está contando história legítima ou não. Se a gente tivesse que falar de tendência, de como que você imagina esse aquecimento desse assunto, dessa prática, como que se observa essa tendência? Muito se fala, né? Muitas pessoas têm temor, mas muita gente já faz isso bem feito, com outros nomes. Como é que se avalia isso? Aquela questão da mesa que eu falei, né? O RH estava um pouquinho lá, deixado de lado na questão estratégica da decisão e do valor que gera, mas agora com o dado na mão, e eu tô vendo cada vez mais o tema sendo colocado em prática, aparecendo, essa oportunidade aqui tá com vocês, de mostrar que, tipo, a gente já tem dado. Então, só como que a gente conta essa história e o quanto isso aqui impacta, porque no final, de novo, tá falando de resultado, que as pessoas custam e aquilo ali impacta no resultado da companhia. Então, o quanto a gente pode otimizar ou dimensionar de forma mais eficiente esses recursos dentro da empresa. Então, acho que a tendência é, como a palavra do momento para qualquer empresa é inovação e gestão absurda de custos, o custo está ali em pessoas também e tem que ser utilizado da melhor forma possível. É a hora que o RH agora vai começar a falar, não, agora eu já sei. Aí pode sim trazer o estagiário de astrofísica, o estatístico, para ajudar, mas eu acho que se provocar mais nessa questão das perguntas, do que a gente quer olhar, porque hoje em dia eu já vejo que a maturidade do C-Level já está muito forte já para já dizer para o RH, falar, não, me traz tal informação, eu quero ver assim assado. Então, querendo ou não, o profissional de RH já está absorvendo, falando, opa, eu já sei o que ele vai olhar, já sei o que ele vai perguntar, já sei qual que é o resultado. Então, já tenho clareza do objetivo da empresa, então eu consigo colaborar com isso aqui. Então, a tendência é que a gente está ficando, né, como profissional de RH mais esperto, está se sentindo mais importante, está sendo mais valorizado, só que também está vendo essa responsabilidade forte de mexer com dados, do número do RH tá certo. Então, não tem mais espaço para isso. Então, o profissional de RH, além de ter a responsabilidade de entender um pouco de tudo, porque ele está cuidando das pessoas que estão naquela empresa, mas o papel do líder é um ponto importante. O papel do líder é do líder, né, de cuidar ali, mas ele cuida de toda a estrutural de processo para que aquilo aconteça dentro do básico que eu falei, financeiro, respeito e o clima, para que eles gerem resultado. Então, com toda essa responsabilidade falar, agora eu cuido do número, agora eu sei, sim, se eu não tenho a habilidade, eu trago alguém, mas que eu saiba o que eu tenho que perguntar e onde a empresa quer chegar. Então, a tendência a gente tá ganhando essa moral. E por isso que eu gosto de fomentar esse tema muito, porque a gente não pode perder essa moral. Vamos pra cima, vamos pegar a bandeira, a gente tem dado, a gente tem número, a gente que move a roda aqui da empresa, a gente sabe às vezes aqui o que o ponteiro mexe, que é o que eu brinco das dúvidas de People Analytics. Tem o preditivo, né? Se o turnover, a gente continuar agindo da mesma forma, o turnover vai acontecer dessa forma, nesse percentual. Só que tem um prescritivo, que aí o que eu brinco, né? O preditivo é a moça do tempo do jornal. Ela fala, vai chover amanhã. Pode chover mais ou menos, mas vai chover. Ponto. O prescritivo é o médico te dando a receita. Tipo, você tá doente, você vai continuar doente. Só que se você tomar o remédio, você vai melhorar. Então, mesma coisa, uma campanha de vendas. A gente sempre vendeu assim, vai continuar vendendo assim. Só que se eu aumentar o incentivo no mês de baixa, talvez eu venda mais. Então, eu vou mudar meu resultado. Então, o preditivo e o prescritivo, a gente aprender como a gente vai mudando isso e falando, eu já vi que a empresa funciona desse jeito. Vamos tentar fazer isso aqui? E com responsabilidade no número também, porque, de novo, a gente tá falando de pessoas ali. Então, vamos mexer nisso, mas qual que é o impacto? E aí, de novo, quando eu falo que eu não sou contra os estatísticos, matemáticos, eu só acho que a gente tá um pouco mais aterrissado do que isso. Essa pessoa não vai ter a noção, essa sensibilidade, existem pessoas sim, mas na maioria não, eles são voltados para outras coisas, como um exemplo que eu já contei uma vez,
quer dizer, que eu participei, que me apresentaram um dado, uma equipe de TI com SLA maravilhoso, falaram, agora estamos monitorando, é chamado de todo mundo, olha que legal, a gente vai apresentar agora à tarde para todos os diretores e gerentes da matriz. Eu falei, legal, aqueles nomes ali, Júlia, Bruno, Carlos, são as pessoas mesmo? São. Aí eu, não faz isso. Coloca lá, usuário 1, usuário 2. Ah, mas por quê? Mas são? Eu falei, eu sei que são, mas você não pode expor as pessoas para ter visibilidade de quem atende mais rápido, ou quem não atende, ou quem faz com erro, ou quem não faz. Eles, que bom que você falou. Então, é esse o cuidado. Então, se a habilidade nessa parte não tá no 100%, traga alguém, mas você tem que saber o que você vai perguntar. E, de novo, a gente tá falando de pessoas. Então, pessoas ali envolvidas, cuidado. Porque tem, por trás, como eu falei, é um ser mais complexo que existe. Então, tem expectativa, tem frustrações, tem toda uma história por trás. Então, não é simplesmente traçar um perfil e falar vai acontecer isso, ou tratar todo mundo da mesma forma. E você trazendo isso, né, a gente vem para também desconstruir um conceito que começou a ser criado, ou discussões que acontecem aí na mídia, que é people analítico de um lado e RH humanizado do outro. Não existe extremos. A gente consegue ser um RH humanizado usando dado. A diferença é o quanto eu quero ser estratégico, tendo people analíticos dentro do meu RH humanizado, ou o quanto eu não quero ser. Né? Porque é isso que você falou, é um RH que tem que estar consumindo conhecimento ali o tempo todo para entender de dados, que se eu estou dentro da cadeira de benefícios, remuneração, sucessão, é inevitável, tem que conhecer de finanças, tem que saber da DRE, tem que saber ali do budget da empresa para ter coerência. Né? Se eu quero falar de jornada, de cuidado, de credibilidade, de confiança, eu tenho que entender de lei geral de proteção de dados, porque ela me ensina e me educa a finalidade daquele dado que eu estou sendo, né, que eu estou garimpando, que eu estou utilizando. Né? Então é uma série de competência e habilidade que, já que a gente ficou no centro da mesa, no centro do jogo, trazendo essa visão, é também a gente conquistar esse espaço, nos educando também de conhecimentos que a gente precisa ter ali. Né? Porque às vezes a pessoa tem um sonho grande de falar, para ser uma área de people analytics, eu tenho que ter um BI. Não, você tem que ter a mentalidade analítica. Porque a partir dela, as coisas vão fluir, vai ser um BI, vai ser um Excel, vai ser uma ferramenta. Então, é uma questão que as pessoas precisam um pouco romper, né? Fica parecendo que people analíticos é a bala de prata, mas espera aí, como é que tá a minha mentalidade investigativa, de observação, de não ver o dado pelo dado, mas o dado me conta uma história, e como que tá meu poder de observação também daquele dado. Então, as suas provocações traz muito isso, né? Porque quando você traz a prática conta ali a visão estratégica do dado, do porquê, qual a dor eu quero atacar e o que eu quero trazer como solução, como remédio da dor, mas também ela traz ali, e o quanto que eu sou provocativo de falar, opa, essa história me gerou um ruído aqui, não é bem isso. Então, acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo e assistindo, que não é o dado pelo dado. Né? A gente consegue ter uma posição muito estratégica enquanto área de pessoas, de costurar, de maestrar todas essas frentes e entregar de fato ali um conteúdo importante ali de relevância. Essa parte é um pouco polêmico, essa parte comigo, né, da questão do humanizado, né, eu sou pai recente, e a obstetra, né, falou, nossa, como é que vai ser o parto, como é que você escreve, vai querer o parto humanizado? Eu falei, não, vai o desumano mesmo, porque qual que é a diferença, eu acho que né? O problema tá aí na palavra humanizado, que aí eu trocaria por respeitoso, pelo respeito, e até todas as questões de orientação sexual, raça, etnia, localidade, gosto. Se você tratar todo mundo com respeito, que esse é o meu lema que eu levo sempre, você vai se dar bem com todo mundo, você vai proteger, você vai se preocupar com a empatia com quem você está falando, de como ela vai receber isso. Então, você tratou com respeito, pode ser homem, mulher, hétero, homo, cachorro, cavalo, uma capivara. Você trata com respeito, não tem segredo. Então, quando falam da demissão humanizada, não, demissão com respeito. Vamos ver, talvez, de onde eu tiro dado para entender isso. Como é que tá a desligamento? Ou o canal de denúncia, o que chegou daquela área. Então, como que eu amarro para saber se os valores, o caráter das pessoas que estão ali, que eu não falo do humanizado, é que a gente tem pessoas que são ser humano. E aí sim, a gente tem que ter todo mundo que é um ser humano, e um ser humano uma pessoa boa. Que aí sim, a gente tem pessoas que têm uma alta performance, mas acontece, mas não é uma boa pessoa. A performance é incrível, mas é uma boa pessoa, é um ser humano. Se não é um ser humano, aí a gente tem um problema. E tem, quando você olhar com um olhar mais
clínico, não só para o dado, mas observação, como você disse, você consegue entender como que eu consigo trazer alguns indicativos ali para trazer um feedback ou tomar uma ação mais direta, falar, opa, isso aqui a gente não aceita. Aí vai muito do que a empresa aceita e do que ela não aceita, do que antes levantar uma bandeira humanizada. Porque muito também saem aí de, a gente fazemos dessa forma, temos uma área de felicidade, mas calma lá, vamos ver por baixo como as coisas acontecem. Então, esse é um tema que eu gosto de trazer para esse lado, respeito. Que aí, essa partezinha você entregou, a chance de você ter erro ali é zero. Uma última pergunta que eu tenho aqui a gente, né, como eu falei no início, gostamos de prática, de dicas, para realmente agregar valor para quem está acompanhando a gente. E eu queria 3 dicas suas, você que trabalhou em várias empresas, né? GPA, Saint-Marché, Heineken, etc. O que você, por ter passado por esse processo em várias empresas, 3 dicas, 3 não, 2, porque uma já ouviu o podcast, né? Que você fala, tenha atenção nesse processo de criar, de desenvolver a cultura, né, o processo de People Analytics na empresa. Quais são 2 pontos-chave que você fala, olhe para isso, porque isso pode ser decisivo no sucesso ou não na implementação dessa prática? Tá, eu acho que o principal é chegar no sapatinho, devagar, ouvindo muito o que eles querem e perguntar mesmo o que você espera, qual o desafio para essa cadeira, o que vocês querem ver, para você entregar também o que está sendo pedido, e depois testar a coerência do que está sendo pedido, mas tô entregando, mas você pediu, mas você não quer ver, então um pouco disso de ouvir muito. Acho que vou buscar aqui no histórico, já que eu comentei, conhecer do business. Então, o RH não tem que cuidar só da gestão e dos processos de pessoas. Uhum. Tem que saber o que a empresa faz, se ela vende, se ela fabrica, onde ela vende, quais as características, qual que é o público que compra, para na hora que ela dá uma sugestão não ser aquela coisa jogada, tipo, eu vi um case e falo, não, mas o que funciona pra gente? Porque a mesma coisa que eu falo de People Analytics, de entrevistas não, quando você se candidata tem 200 mil perguntas, um tempo absurdo, você fala, isso é lindo aqui, mas e pro cara da operação, como é que eu contrato o motorista? Ele não vai responder, ele nem tem um device para fazer isso. Então isso não vai funcionar. Então é saber como funciona cada público. Então, chega no sapatinho, ouve primeiro qual que é a sua missão ali dentro, e se você conseguir pegar assim de ouvido qual que é a dor, que aí você já, tô fazendo o que é meu pedido, e já que vocês estão com esse problema, eu já identifiquei isso, que aí você já ganha pontos. Conhecer a operação e ter cuidado também nas primeiras análises. Para não parecer, vamos dizer, eu não sei qual que é o melhor adjetivo aqui, para não parecer que, tipo, cheguei inventando a roda, descobri. Sim. Porque muitas vezes eu já bati o olho no dado, a equipe já falou, vamos mostrar. Calma, vamos entender por que isso tá assim. Não é possível que ninguém viu. Uhum. Porque tem um motivo aqui por trás, então pra gente não queimar cartucho. Então até, às vezes, demora um pouquinho pro resultado de Analytics a aparecer, porque tem uns porquês ali que você precisa cavucar para entender, que às vezes você vai colocar uma coisa exposta que aí em vez de você ganhar uma estrelinha, você se queima. Você fala, esse cara não tem o feeling, não entendeu do nosso negócio, ou isso não podia ter vindo à tona, alguém devia estar olhando o que essa pessoa estava fazendo. Então, acho que essas seriam as principais. Aí o resto é um pouquinho de tudo que eu disse aqui, de ter o cuidado, olhar aí, mas ir direto ao ponto de, tipo, qual que é a dor, qual que é a pergunta, qual a resposta para a pergunta que eles estão me colocando. E se eu não tenho, pega, aí eu posso disponibilizar para vocês os 18 indicadores ali, fala, olha ali que alguma coisa vai aparecer e fala, nossa, mas por que esse aqui tá tão baixo? Por que acontece isso? Uhum. Aí você vai puxando o fio. Aí tem trabalho aí para bastante tempo. Legal. Ok. Antes da gente finalizar, né, eu agradecer aqui essa conversa, deixa eu fazer um pouco do jabá aqui da Mereu, né, porque a gente falou tanto de People Analytics, de dados, e talvez a audiência, né, quem tá ouvindo ou tá nos assistindo, deve ter falado, mas e ferramenta, né, o pessoal de gente e gestão adora ferramenta, a gente fica captando o que tem aí para solucionar,
Então, trazendo um pouquinho para vocês, a nossa plataforma Mereu, a gente entrega todo acompanhamento da jornada. Então, a gente consegue acompanhar, de fato, a performance das pessoas, elencando ali como que as pessoas entregam o resultado, se isso está conversando com os resultados estratégicos da empresa. A gente tem a parte que faz o mapeamento de competência, algumas pessoas chamam de competência, outras de desempenho, fit cultural, potencial. A gente tem também essa parte que a gente faz todo o mapeamento, a gente cruza na matriz de talentos para falar, opa, essa pessoa que tem essa competência é a pessoa que me entrega o melhor resultado ou não. A gente consegue colocar a lupa e acompanhar, né, cruzar com os indicadores finalísticos e estratégicos da área de gente e gestão e falar as saídas que a gente está tendo, ou a incidência que a nossa melhora na receita, quem está por trás, né? Porque, afinal de contas, tudo são pessoas. Então, a gente consegue entregar essa parte do mapeamento também, e a gente tem uma terceira frente dentro da nossa solução que faz mapeamento da jornada. Então, como que está a satisfação, como que está o farol da liderança, da diversidade, como que está o clima da empresa. Então, você que está aqui, né, é um espaço também para trazer, a gente tem essa plataforma que traz essa completude, esse acompanhamento 360, né, que o ser humano ele não é só entrega, mas também ele não é só competência, né, ele é um ser humano que precisa entregar o resultado, mas em um ambiente que tenha condições para isso. A nossa plataforma entrega essa experiência, esse acompanhamento, essa visão de dados, te traz essa riqueza ali digerida para ser um RH mais estratégico. Então, para você que escutou, pegando essas boas práticas do Diego e pivotando, né, a gente fala muito esse termo ali, experimentando a nossa plataforma, a gente consegue te entregar também essa visão mais estratégica e de predição e também de observação. Então, fique à vontade também, né? A gente vai estar divulgando os links no YouTube, os canais de acesso à nossa plataforma, se você desejar também conhecer mais, mas conversa muito com esse tema, eu não poderia deixar essa oportunidade passar, porque trazendo tangibilidade, se a gente quer uma plataforma para trazer essa visão de dados, a Mereu entrega essa experiência da jornada de forma amigável para todo mundo. Ivan, obrigada por mais um episódio aqui comigo, contribuindo e trazendo as provocações. Eu que agradeço, Camila, Diego. Acredito que tem muito material, muita experiência, e eu acho que você vai escrever um livro, sim, porque sim. São os cases a melhor parte da... Né, que pelo menos que eu gosto mais, porque tangibiliza, né, o uso da informação em prol de gerar um resultado diferenciado, surpreendente, que impacta o negócio. Então, gostei demais do papo, agradeço a sua disponibilidade e interesse, e sempre um prazer estar aqui com você, Camila. Joia. Obrigado. Diego, para quem deseja te conectar, te encontrar, trocar figurinha, chamar você no pé de ouvido e falar, Diego, cara, vem cá, eu tô com uma dor, me ajuda. Traz um pouquinho o canal de contato, como é que te acessa? Legal. Dá um café também, adoro um cafezinho. Pelo LinkedIn mesmo, Diego Miranda, e recebo, sim, algumas dúvidas e quero cada vez mais, que isso me dá mais bagagem, me provoca mais, e a ideia é poder ajudar, e como eu disse, a minha bandeira é do RH estratégico, com valor, que sabe fazer conta, que gera muito resultado dentro da companhia. Então, cada situação que vir, eu estou à disposição para poder ajudar o máximo possível para a gente falar, cara, então, podem contar comigo, quem tiver algum ponto e me acessar, se conectar comigo no LinkedIn, fique à vontade. Obrigada, Diego, por essa contribuição. E para vocês que ficaram até aqui, nos assistindo aqui e nos ouvindo, fique à vontade para compartilhar o nosso vídeo nos canais aí, nas redes sociais, dar feedback, dar um like, fazer as provocações para a gente, o que faltou a gente abordar, porque é para vocês e por vocês que a gente grava sempre um episódio semanalmente, né? Toda quinta-feira. Qual horário, Ivan? 11h30. A gente libera um episódio com um convidado especial, que hoje foi o Diego, e teremos mais convidados especiais para ter uma entrega cada vez mais de valor e prática para vocês. Então, até quinta-feira que vem, nesse mesmo canal, né, nesse mesmo bate local, e até mais. Até mais. Tchau, tchau, obrigado.